Fala galera do canal do Professor Thiago Lira, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, já são mais de 200 vídeos, quase 300 vídeos aí de provas, dicas, raio-x de banca, enfim, resolução de questões, muita coisa boa, muita coisa legal aí, basta olhar a playlist. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre as provinhas, do Enem, tá bom? Vou falar as provinhas ao longo dos anos. O que esperar do Enem 2023, o que priorizar de língua portuguesa, tá? E redação para 2023, tá bom? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos. Galera, a prova do Enem, eu sempre falo, é uma prova bem cansativa. Não é que ela seja difícil, ela é cansativa. Cada questão de linguagem, por exemplo, terá um texto. E não é só de linguagem. Se você pegar, por exemplo, questões da própria ciência da natureza, você vai ter um texto ali, um gráfico. Então você tem que ter essa capacidade de se concentrar e fazer uma boa interpretação textual, seja de um texto verbal ou não verbal, como gráficos, mapas e etc. Isso é muito importante, tá? Dentro de linguagem, tem que priorizar a interpretação de texto, então a leitura é fundamental, tudo bem? E aí eu indico ler jornais, tá? Ler questões ligadas à atualidade, geopolítica, por exemplo, guerra da Ucrânia, a questão da própria Covid ainda, a questão que se passa na América Latina, tá bom? No Mercosul, tá? Enfim, questões que estão ligadas aí a revistas, a jornais, que você, ao lerem, tá? Isso você vai se alimentar do conteúdo e também de uma boa interpretação de texto. Tipologia textual, saber o que é um texto narrativo, um texto descritivo, dissertativo, isso é muito importante, junto aos gêneros textuais. Então, por exemplo, dentro da narração, você tem vários gêneros ali, como, por exemplo, o romance, o conto, a crônica, tá? Uma coluna de jornal, por exemplo, mais ligada a um texto talvez dissertativo, ou seja, os gêneros textuais. Isso é muito importante. Você, quando vai mergulhar num texto, ainda que seja pequeno, tá? O candidato, a candidata já pode olhar e falar, peraí, isso aqui se trata de uma matéria jornalística, então um texto jornalístico, tá bom? Isso aqui se trata de uma crônica, um texto menor, que fala de fatos do cotidiano. Isso é muito importante. Junto com isso, pessoal, as funções da linguagem, que no canal tem vídeo, tá? Todos esses temas que no canal tem vídeo. Basta botar o tema e o meu nome que você vai achar no YouTube. Então, por exemplo, tipos de texto, Professor Thiago Lira, você vai achar. Então, gente, funções da linguagem, a função metalinguística, por exemplo, que isso tudo está ligado à relação da comunicação entre emissor e receptor, tá? Então, os elementos da comunicação, que são emissor, receptor, código, junto com as funções da linguagem, tá? O que é um texto ligado à função da linguagem poética, à linguagem enfática, isso representa um grande arcabouço das questões. Dentro de gramática, a gramática não é o carro-chefe de linguagens, mas eu posso falar dos elementos de coesão textual. Por exemplo, as conjunções. Tá? O aluno, pelo menos as conjunções chamadas coordenativas, precisa saber o que é uma conjunção aditiva, adversativa. Por exemplo, porém, ele estudou, porém não passou. Esse porém é uma conjunção adversativa que vai inaugurar uma oração que entre oposição à primeira. Tá? Então, dentro da gramática, eu indico as conjunções, um pouquinho de verbo, principalmente a questão semântica dos verbos, isso aí também é muito importante. Saber diferenciar a linguagem conotativa e a da denotativa também é importante, conotação, uma linguagem ligada ali às figuras de linguagem, como a metáfora, a metonímia, tá? E a denotação, a linguagem real. Os níveis de linguagem também é importante, então se eu tenho ali uma linguagem coloquial, informal, uma linguagem formal, tá? Esses níveis de linguagem também é muito importante, que você vai analisar um texto e você vai, por exemplo, perceber, não, aqui o autor do texto afrouxou um pouco as regras gramaticais, porque ele está prezando pela linguagem informal, coloquial, por exemplo, com gírias e por ali vai. Isso é muito importante, tá? O preconceito linguístico também sempre aparece, tá? Que é importante pra caramba, ou seja, o importante é a comunicação ser estabelecida, tá? Mais do que o próprio rigor formal, tá? Dentro de um país tão grande como o nosso, né? Como o Brasil, que aliás é um outro tema, que são as variações linguísticas, né? O português que é falado, por exemplo, em determinadas regiões do Brasil, não é falado em determinadas em outras regiões, como por exemplo, não sei, por exemplo, aipim, né? A palavra aipim
Em um lugar é aipim, em outro lugar se chama mandioca, macaxeira, né? Pão francês, né? Em outro lugar chama carequinha e por ali vai. Ou seja, a variação linguística dentro de um país como o nosso, que é um país gigante, de dimensões intercontinentais, tá bom? Tá? Ou seja, tudo fincado realmente. Se você parar para pensar, todos esses assuntos são ligados a uma boa interpretação textual. Isso a gente pensa em linguagens. Agora, se você olhar a redação, né, as redações que vem aparecendo no Enem, a última fala dos povos originários, tá? Nós tivemos aí também a questão do cinema há pouco tempo, a questão daqueles que não têm identidade, a questão realmente da imersão do digital. Não tem como. O tema da redação do Enem, ele dialoga com a sociedade, né? O tema da redação dialoga com a sociedade. Então, você precisa obedecer as 5 competências ali, tá? Onde você tem, por exemplo, a competência da questão do domínio da linguagem, mas você tem uma competência muito importante que é a questão da argumentação, que você leva ali de todo o seu ensino médio e fundamental para a redação. Como é que você vai sustentar seu ponto de vista numa dissertação argumentativa? Você vai citar um filósofo, você vai citar um livro, você vai citar uma série que você está assistindo, tá? Para sustentar a sua tese. E, claro, a 5ª competência, que são as propostas de intervenção, né? Muito importante. Você vai ali apresentar, grosso modo, soluções para os problemas. E aí, galera, o domínio da linguagem, da língua portuguesa, vai te ajudar numa boa redação, tá? Por isso, galera, que eu acho que a linguagem, ela dialoga muito com todo o Enem, claro, mas com as humanas, né? Não tem como você, por exemplo, numa redação do Enem, se você é aquele aluno que se dedicou a assistir as aulas de filosofia, de sociologia, tá? Isso vai te dar um know-how muito importante, tá? Se você se dedicou a assistir as aulas de história, de geografia, as questões geopolíticas, da atualidade, você vai levar isso, consequentemente, para a sua redação, né? E a rigor isso fica no primeiro dia do Enem, tá bom? Então, galera, esse é o mapa da mina. Eu acho que estamos em janeiro, muito importante a leitura. Se você for fazer outro vestibular, por exemplo, se você for fazer a FUVEST ou a UERJ, vestibulares que pedem, por exemplo,